Os irmãos podem sentar. Irmãos, desde quinta-feira nós temos recebido aqui o pastor Ricardo Barbosa. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana do Planalto, lá em Brasília. É autor de vários livros, principalmente sobre espiritualidade. E, acima de tudo, pela convivência que temos aqui, tão abençoadora nesses dias, a gente pode ver que é um servo do Senhor, um homem piedoso, um homem que busca ao Senhor e que tem conhecimento da palavra do Senhor. E é um homem humilde, que não deixa ser tomado por orgulho ou por qualquer outro sentimento assim. Que Deus o conserve assim, e para nós, pastor, é um prazer conhecê-lo e recebê-lo aqui. Que Deus o use. Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Que a graça de Jesus seja presente em nós e entre nós nessa noite, nesse dia do Senhor, nesse tempo e nessa hora em que nós nos voltamos como povo de Deus para a palavra de Deus, na esperança de que Ele nos alimente e nos renove, e nos confronte, nos discipline, nos corrija, e nos conforte, e nos edifique, para a glória do Seu nome, e para a alegria e paz da nossa alma. Eu quero aproveitar essa última oportunidade de estar aqui com vocês, desse convite que me foi feito. Tem sido um tempo preciosíssimo desde quinta-feira, conversas, pessoas que tenho podido rever, reencontrar, amigos novos que pude fazer e, sobretudo, tempo com os pastores, conversando e procurando entender nosso chamado, nossa vocação diante de Deus. O tempo com a igreja, levo memórias ricas, belas, bonitas, prazerosas comigo de volta para a minha cidade. Então fica aqui a minha profunda gratidão pelo carinho, pela hospitalidade, pela generosidade com que fui tratado por todos os irmãos. Deus os abençoe. Nós, nessas duas últimas mensagens do culto das 16h30 e agora, nós estamos meditando e olhando a carta de Paulo aos Filipenses. E é, sem sombra de dúvida, uma das cartas, ou talvez a carta mais pessoal de Paulo. Uma carta onde Paulo expõe seu coração. Se você deseja conhecer a vida de Paulo, mais do que a vida, se você deseja penetrar e compreender a alma, entrar na intimidade desse grande apóstolo, desse grande homem, leia essa carta, mas leia várias vezes, leia pausadamente, leia meditativamente, leia tendo em mente todo o contexto no qual Paulo escreve essa carta. Eu digo para os irmãos que há uns anos atrás, quando eu resolvi expor essa carta na minha igreja, ou meditar nos temas que ela traz e demanda, e na medida em que eu lia e relia e meditava nas palavras de Paulo, eu fui tomado de um sentimento profundo de vergonha, de tristeza para com a minha própria vida. Diante da nobreza com que Paulo expõe a sua vida nessa carta, eu me vi como uma pessoa tão aquém, tão distante daquilo que Deus pode fazer e deseja fazer na minha vida e certamente na vida de todos nós, que isso me encheu de um sentimento profundo de pesar, de tristeza e de vergonha por aquilo que
tenho sido pela maneira como tenho correspondido a Deus e a sua palavra. E para compreender aquilo que Paulo escreve, para compreender melhor, e antes de repetir a leitura que já foi feita dessa carta, é importante considerar todo o contexto no qual Paulo escreve essa carta. Paulo havia completado a sua terceira viagem missionária e havia viajado e plantado igrejas na região da Grécia e da Turquia. Levou muita gente a conhecer a salvação, a graça, a libertação de Jesus Cristo e a tornarem-se discípulos dele. O grande desejo de Paulo era chegar até a Espanha e depois de uma parada em Roma, era o seu plano. Mas ao invés disso, ele foi preso e provavelmente passou o resto da sua vida na cadeia. Paulo diz, no início da carta, ele fala dessas coisas que aconteceram com ele e a maneira como ele é grato por elas. E as coisas que aconteceram com Paulo haviam começado 4 anos antes dele escrever essa carta, provavelmente no ano de 58. Lucas, um dos companheiros de viagem de Paulo, ele conta essa história nos capítulos 21 a 26 de Atos. Paulo havia chegado em Jerusalém depois dessas viagens missionárias para a festa de Pentecostes e era costume dele ir até o templo para adorar. E alguns judeus que o odiavam, em virtude da sua conversão, em virtude dele ter se tornado um cristão, o acusaram de ter profanado o templo, porque viram Paulo na rua com um amigo dele, um grego de Éfeso chamado Trófimo, que não era um judeu, era um grego. Viram Paulo caminhando nas ruas de Jerusalém com Trófimo e deduziram, por uma maldade deles, que Paulo o havia introduzido no templo. E esses judeus enfurecidos, porque Paulo teria profanado o templo, colocado um gentio dentro dele, o arrastaram para fora do templo e começaram a espancá-lo. A intenção deles era liquidar, era matar o apóstolo Paulo, se não fosse os soldados romanos terem chegado a tempo e salvo Paulo daquela situação e o levaram preso, acusado de provocar distúrbio, e ele foi colocado então na prisão. Mais tarde, as autoridades deram a ele a oportunidade de se defender diante dos líderes religiosos. E na sua defesa, Paulo aproveita para dar um testemunho da sua fé e falar e afirmar a ressurreição de Jesus Cristo, dizer que havia conhecido Jesus ressurrecto, Jesus de Nazaré, e ele estava sendo julgado pela esperança de Israel. Mas ao pregar sobre a ressurreição, ele provoca um debate entre fariseus e saduceus, porque os fariseus criam na ressurreição e os saduceus não. E esse debate tomou uma proporção tal que os soldados são chamados para colocar Paulo de volta na prisão. E enquanto Paulo estava na prisão, um grupo de 40 judeus enfurecidos, nervosos, radicais, fizeram o voto de não comer e nem beber nada enquanto Paulo não fosse morto. Durante a noite, os soldados, sabendo desse motim que esse grupo estava fazendo contra Paulo, raptaram Paulo, tiraram Paulo da prisão e o levaram para Cesareia,
sobre uma escolta de centenas de soldados, para vocês terem uma ideia do quanto o ambiente estava tenso, violento. E Paulo é levado, então, sob custódia para uma prisão em Cesareia. Paulo imaginou que ficaria ali em Cesareia por pouco tempo, uma vez que ele não havia feito nada que justificasse a sua prisão. Porém, ele ficou detido em Cesareia por 2 anos. Ele foi levado várias vezes à presença de Félix, que era o governador, o responsável romano pela cidade, e Félix gostava de conversar com Paulo. Certamente pela cultura, pelo conhecimento, pela profundidade da experiência de Paulo, e ele gostava de trazer Paulo à sua presença para essas conversas e o animava quanto à possibilidade dele ser solto e livre novamente, mas no fundo o que Félix procurava era extorquir Paulo. Ele esperava que Paulo desse a ele uma propina, para que ele fosse tirado da prisão. Desde aquele tempo as coisas funcionam assim, isso está registrado em Atos. E numa dessas conversas com Festo, Paulo então, vendo que ele não iria resolver o problema dele, ele, como cidadão romano, ele diz a Félix que iria então apelar para Roma, para um imperador romano. A essa altura, Félix já não era mais o governador, foi substituído por Festo, e esse apelo Paulo faz a Festo, não a Félix. Todo cidadão romano tinha o direito de apelar para o imperador e ser julgado por ele. E quando esse apelo era feito, todo o processo era interrompido e as autoridades locais eram obrigadas a levar o cidadão romano preso até Roma. Paulo então é colocado num navio e inicia essa longa viagem até Roma, uma viagem dificílima, uma viagem onde ele enfrentou naufrágio, onde ele e os tripulantes sofreram de fome, de uma série de adversidades e dificuldades, e depois de um período maior do que havia sido imaginado, eles chegam a Roma. E Paulo reafirma ali o desejo de ser julgado pelo imperador. E ele espera mais 2 anos em Roma. A princípio numa prisão domiciliar, depois numa prisão próxima ao Fórum Romano. Bem, o imperador de Roma, nessa época, era o simpático Nero. Esse rei, esse imperador psicótico, paranoico, uma criatura doente, ele foi acusado de mandar matar a sua mãe. Depois ele queria abriu para ver de onde ele tinha nascido, matou seus 2 meio-irmãos, sua meia-irmã. Ele castrou um rapaz que tinha a aparência da sua ex-esposa para poder se envolver com esse rapaz. Vivia uma vida cheia de ilusões. Há uma série de fábulas e de fatos a respeito de Nero. A gente não sabe exatamente separar o que era verdade, o que foi inventado acerca dele, mas o fato que todo mundo sabe é que foi um dos imperadores mais doentes que Roma já teve, além da sua violência. Ele gostava das representações teatrais, vestia fantasias, era um artista, gostava de tocar liras e cantar as suas próprias composições, as suas odes. E, por fim, ele fez um projeto arquitetônico para reconstruir Roma, e como aquilo não era aprovado, ele colocou fogo que queimou uma parte da Roma antiga, para que ele pudesse então reconstruí-la, e acusou os cristãos de terem ateado fogo em Roma, o que desencadeou uma perseguição sem precedentes a todos os cristãos. Era esse o homem que iria julgar Paulo.
Chega o ano 62, provavelmente o ano em que Paulo escreve essa carta. Encontra-se preso há 4 anos. 4 anos. E provavelmente agora ele encontra-se numa cela próxima do Fórum Romano. Possivelmente a data do seu julgamento estava próxima. Você pode imaginar as cadeias naquele tempo, extremamente desumanas, como ainda hoje são, mas você pode imaginar num tempo onde não havia direitos humanos, saneamento, não havia nada disso. Elizabeth Levy, uma historiadora, ela descreve assim a prisão onde provavelmente Paulo e Pedro ficaram presos, que era chamado de cárcere mamertino ou tuliano, que foi construído pelo rei romano Sérvio Túlio no 4º século antes de Cristo, que consistia em 2 celas, uma sobre a outra, pequenas. A cela inferior era um pequeno espaço úmido, acessível apenas pela cela superior por um buraco no pavimento da cela superior, e que foi usada durante os períodos da República e do Império como prisão e como lugar de execução. Provavelmente foi ali que Paulo ficou. E escrevendo do século I a.C., o autor e historiador romano Salústio, ele descreveu a prisão como profunda, pequena, fechada por 4 paredes de pedras. O aspecto dela era horrivelmente repugnante pelo abandono, pela escuridão e pelo mau cheiro. Paulo, durante o período em que ele esteve numa prisão domiciliar, e depois nessa prisão, Roma não tinha a obrigação de cuidar dos seus prisioneiros, e ele então recebe a ajuda dos irmãos para ter alimento, cobertores, roupa e certamente algum material para ele escrever. A igreja de Filipos havia enviado 2 vezes mantimentos para Paulo, e Epafrodito era um discípulo de Jesus de Filipos, encarregado de levar essas ofertas. Eu queria ler de novo com vocês o texto que já foi lido, e eu queria ler. Você não precisa abrir sua Bíblia, não precisa acompanhar, eu gostaria apenas que enquanto eu estivesse lendo, a sua mente, a sua imaginação estivesse voltada para Roma, 1º século, cárcere próximo ao Fórum Romano, onde Paulo aguardava ser julgado pelo imperador Nero, depois de 4 anos preso. E Paulo diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também, vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas 2, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo
e tenho em abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. É possível, não é tão difícil entender como que um texto como esse produz em nós esse sentimento, muitas vezes, de vergonha, esse peso, não de culpa, mas de perceber que existe tanto mais para ser compreendido e vivido no Evangelho de Jesus Cristo. E quando eu olho e percebo a superficialidade, a pobreza da minha compreensão do Evangelho, eu me sinto muito triste comigo mesmo, porque as afirmações de Paulo são de um peso, de uma grandeza, de uma nobreza que nos impressiona. Alegrei-me sobremaneira no Senhor. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Recebi tudo e tenho abundância. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Como? Como é possível uma pessoa vivendo essas circunstâncias? Como é possível para um homem vivendo essa realidade que Paulo vivia dizer: recebi tudo e tenho em abundância? Como que um homem preso, sem nada, pode dizer: eu tenho tudo e tenho em abundância? Como pode uma pessoa, aguardando ser julgada pelo homem mais injusto, corrupto, violento, doente da face da terra, dizer: tudo posso naquele que me fortalece? Como é possível alguém declarar que estava alegre, sobremaneira? O Paulo era um homem completamente insano, totalmente doente, ou Paulo entendeu alguma coisa que eu ainda não entendi? E viveu uma realidade que eu ainda reluto em viver. Ele faz aqui uma afirmação que talvez nos ajude a entender melhor a mente, o coração desse homem de Deus. Ele diz assim: aprendi a viver contente. Aprendi a viver contente. Verso 11. Paulo entende e reconhece que ele não nasceu desse jeito. Ele reconhece que o contentamento não é algo natural a nenhum de nós. Não é uma disposição natural para nenhum de nós. Requer um processo de aprendizado, um longo processo.
Um processo que certamente teve seu início quando Paulo teve o seu encontro dramático com Jesus de Nazaré na estrada de Damasco. Quando ele teve o seu encontro com Jesus ressuscitado. Naquele momento, Paulo foi conquistado por ele. Naquele momento, Paulo percebeu que a sua vida tomou radicalmente um novo rumo e deu a ela um novo sentido, e como ele mesmo afirma no capítulo 3, ele passou a dedicar a sua vida para conquistar aquilo para o qual ele foi conquistado. Jesus o conquistou, e agora ele dedica a sua vida a conquistá-lo. Jesus o tomou para si, e ele agora dedica a sua vida a tomar Jesus para ele mesmo. Paulo diz que deixou tudo para trás. Reconheceu que aquilo que antes ele considerava a sua maior glória e as suas maiores conquistas, ele deixa tudo para trás diante da sublimidade, diante da beleza, diante do encantamento que Jesus de Nazaré, o Senhor ressurrecto, produziu e provocou na vida dele. Ele se lança na maior aventura de toda a sua vida. E entre tantas coisas que Paulo aprendeu, ele aprendeu a ser contente. Ele aprendeu o caminho ou o segredo do contentamento. Isso para mim é tão importante porque nós vivemos numa cultura onde o descontentamento, o estado de frustração com o qual nós vivemos, diante dos dissabores, às vezes mínimos, diante de problemas, às vezes completamente irrelevantes e insignificantes, nós vivemos hoje uma cultura que nos oferece tanto, e nos promete tanto, e nos ilude tanto, e nos engana tanto, que a frustração torna-se a marca da nossa civilização. E vamos nos tornando homens e mulheres frustrados com a vida, frustrados com o casamento, frustrados com a família, frustrados com o emprego, frustrados com o salário, frustrados com a igreja, frustrados com o corpo, frustrados com o país, frustrados com a cidade. Nos tornamos homens e mulheres com um potencial de frustração, de angústia e de amargura, que nós nos tornamos incapazes de lidar com a vida e com aquilo que se coloca diante de nós. Perdemos o ponto do equilíbrio, perdemos a perspectiva da nossa existência, da nossa vida. Perdemos o significado de quem somos, perdemos a noção daquilo que nós nos tornamos em Cristo Jesus. Paulo dedicou a sua vida a aprender o que significa essa vida. E Paulo, ele escolhe muito bem certas palavras na sua carta. E essa palavra contente, essa alegria, essa satisfação, ela adquire um novo significado nessa carta de Paulo. Um significado completamente novo. Para Paulo, contentamento, e isso vem de uma palavra grega, que é a palavra que Paulo usa, que é a palavra autarqueia. De onde vem a palavra autarquia e tantas outras? Era essa compreensão de que Deus sempre nos oferece e nos dá
aquilo que nos é necessário, em qualquer momento e em qualquer circunstância da vida. Paulo entendeu isso. Isso é uma autarquia. Uma das passagens de Paulo que muito me impressiona, e eu trabalho um pouco com esse versículo nesse livro, é em Romanos 8, verso 32, quando Paulo afirma, e para mim é um dos textos mais impressionantes e mais importantes para mim, sobre a oração, onde Paulo diz assim, para não fugir da minha memória, Paulo afirma o seguinte: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Veja a mente de Paulo e como que ele entendeu o Evangelho de Jesus. Noutras palavras, Paulo está dizendo algo mais ou menos assim: se Deus, o Pai, nos deu o que Ele tem de mais precioso, que é o Seu Filho unigênito, haveria alguma coisa que Deus eventualmente nos negaria? Se Deus não poupou o Seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura, diz Paulo, Ele não nos dará graciosamente em Cristo tudo? É isso que Paulo está afirmando. Se Deus me deu Jesus Cristo, o que seria impossível para Deus? Por que muitas vezes, quando nós nos colocamos diante de Deus em oração, nós temos essa sensação de que Deus boicota, de que Deus não nos ouve, de que Deus não nos atende? Paulo responde dizendo: meu irmão, minha irmã, se Ele deu para você Jesus Cristo, não há nada que Ele negue, que te seja necessário para a vida ou para a morte. Não há nada. Paulo tinha certeza de que um dia ele iria encontrar com Jesus Cristo, e ali ele ficaria sabendo que Deus nunca lhe negou nada, ou que Deus sempre lhe deu tudo o que era necessário. Então Paulo, ele olha para essa realidade com essa perspectiva. Tudo bem, ele encontra-se preso, 4 anos, injustamente, com juízes iníquos, governadores que tentam extorquí-lo, vivendo dentro de um sistema corrupto, aguardando ser julgado pelo homem mais cruel. Mas ele tem a certeza de uma coisa: Deus nunca lhe negou nada. E ele aprendeu isso. Ou Deus sempre lhe deu tudo. E ele aprendeu isso. Porque se Deus me deu seu filho, eu não preciso de mais nada. Não há nada mais que me falte. Se eu tenho a Cristo, o que mais eu poderia querer? O que mais eu poderia desejar? E isso fez com que Paulo entendesse uma realidade que nos surpreende. Ele aprendeu, por exemplo, que o Evangelho de Jesus Cristo, que o reino de Deus revelado em Jesus Cristo é maior, é mais precioso, é mais glorioso, é infinitamente mais belo do que todas as circunstâncias pessoais que o envolvia. Fosse o Império Romano, fosse a escassez de alimento, fosse a perda da sua liberdade, nada daquilo poderia se comparar ao Evangelho, às boas novas,
ao reino de Deus, do qual ele era parte. Nada daquilo poderia ofuscar a beleza daquilo que Jesus Cristo realizou. Quando nós nos vemos imersos numa narrativa maior, como eu disse na sexta-feira, quando a nossa história se conecta com uma história maior, quando a minha história pessoal encontra sentido na grande história de Deus, todas as coisas são redimensionadas. Nero deixa de ser o grande imperador romano. A prisão deixa de ser o espaço que torna Paulo um homem sem liberdade. A sua liberdade não era determinada pelos seus movimentos. Todas as outras coisas são reordenadas. Ele aprendeu a viver contente porque ele aprendeu a olhar para a vida à luz da grande história, à luz da grande narrativa, à luz do reino de Deus já presente. Jesus é rei, não Nero. O reino de Deus está presente. E nesse reino eu me realizo. Uma segunda coisa que Paulo aprendeu e que nós muitas vezes levamos tanto tempo para aprender, é que Paulo sabia da realidade do pecado, a realidade do mal, como condição intrínseca do homem e da sociedade que se rebelou contra Deus e contra o governo de Deus. E Paulo aprendeu a viver em meio às hostilidades, em meio às adversidades. Nada daquilo era estranho a ele, porque ele tinha uma profunda e clara consciência da natureza humana. Ele sabe como as pessoas, ou sabia como as pessoas que não conhecem a Cristo, que não se submetem ao governo de Jesus Cristo, daquilo que elas são capazes. Ele não era ingênuo em relação ao mundo, à sociedade, às perseguições, aos conflitos, muito pelo contrário. Ele sabia que era isso que iria acontecer com ele. Ele conhecia muito bem as hostilidades que o Evangelho sofria. Ele sabia que seria perseguido e que o que o aguardava eram prisões e açoites. Esse realismo é parte da cosmovisão de Paulo, que lhe dava uma compreensão clara da realidade que o envolvia. Isso fez com que ele aprendesse a lidar com as adversidades como condição própria da existência humana e aprender com elas. Ele sabia que Jesus, quando chamou seus discípulos para segui-lo, falou da necessidade de cada um deles tomar a sua cruz. Jesus advertiu seus discípulos no final de sua vida, dizendo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Como venceu o mundo? Paulo entendeu isso. Eu fico imaginando Jesus dizendo algo semelhante, isso é apenas uma imaginação minha, mas eu imagino Jesus andando pelas ruelas estreitas de Jerusalém, com as suas costas lanhadas das chibatadas que sofreu, a coroa de espinho na sua cabeça, o sangue escorrendo pela sua face, arrastando aquela cruz pesada, e de repente ele olha para um dos seus discípulos e diz: olha, no mundo vocês terão aflições, mas tenham ânimo, eu venci. Venceu como? Como que alguém naquelas condições, naquele estado miserável, venceu? Mas é como se Jesus dissesse para esse discípulo: olha, o mundo quis fazer de mim um rei poderoso, com cetro, com trono, mas eu vim para servir e servi até o fim. Eu venci o mundo. O mundo quis fazer de mim uma pessoa ambiciosa, cheia de poder, mas eu resisti o mundo.
eu amei e amei até o fim. O mundo quis fazer de mim um homem raivoso, irado, rancoroso, vingativo, mas ele não conseguiu. Eu venci o mundo. Paulo entendeu isso. Paulo entra naquela prisão e ele não dá a Nero, nem a Festo, nem a Félix, nem aos saduceus, nem aos fariseus, nem à turba raivosa de judeus essa vitória. Ele diz: eu venci. Por isso que Paulo fala: tudo posso naquele que me fortalece. Se nós entendemos essas coisas, nós aprenderemos a viver a vida da fé da maneira exuberante como Paulo. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, aí é que eu sou forte. O mundo de Paulo virou de perna para o ar. Tudo mudou na vida dele. Paulo aprendeu a viver contente, porque para ele relacionamentos são mais importantes do que coisas e do que circunstâncias. Ele deixa claro que a sua alegria não é fruto apenas do que ele recebeu, mas do amor com que os discípulos de Jesus de Filipos expressaram para com ele. Ele diz aqui: não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Fala: olha, o que vocês fizeram por mim foi bonito, é bom, mas sabe o que me alegra? É que o gesto de vocês, a atitude de vocês, aumentou o crédito de vocês. Vocês estão entendendo o Evangelho, vocês estão compreendendo a graça de Deus, vocês estão compreendendo o reino de Deus, e isso é que me dá alegria. Ele fala aqui sobre a importância de dar e receber, dessa dinâmica fundamental de aprendizado do contentamento. Quem só dá ou quem só recebe, cedo ou tarde enfrenta frustração. Paulo doou muito, se desgastou, sofreu, mas também recebeu, cuidou, mas foi cuidado, e essa dinâmica faz parte desse longo processo de aprendizado, onde nós nos tornamos contentes. E por fim, ele aprendeu que o contentamento encontra a sua força na suficiência de Jesus Cristo. Eu gosto disso. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo ouviu de Jesus uma vez essa sentença: a minha graça te basta. Tudo que você precisa, Paulo, é de mim, de mais nada. Eu sou suficiente para tudo que você precisa. Quando Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece, ele está dizendo que ele pode suportar, ele pode aguentar todas as coisas, todas as circunstâncias, naquele que o fortalece. Paulo não está dizendo aqui que ele pode fazer qualquer coisa. Ele não está dizendo aqui que ele tem a força para realizar qualquer coisa. Não. Ele está dizendo que, estando em Cristo, e se é Cristo quem o sustenta e o fortalece, ele sabe que quando Jesus nos chama, ele nos oferece não só o chamado, mas os meios necessários. Ele nos oferece a força, ele nos oferece a resistência, ele nos oferece a graça. Por isso que ele termina essa carta consolando os discípulos de Jesus de Filipos, dizendo: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Esse é o conceito.
Jesus vai suprir. E Paulo disse, ele tem suprido cada uma das minhas necessidades. Seja na pobreza, seja na riqueza, seja na fartura, seja na escassez, ele supre. E se tiver que morrer, ele supre cada uma das minhas necessidades. Em 1871, houve um grande incêndio na cidade de Chicago. 2 anos depois, em 1873, um advogado chamado Spafford, ele, tentando se recuperar, um homem próspero, tentando se recuperar daquele incêndio onde ele perdeu praticamente tudo, ele resolveu enviar a sua família, sua esposa e filhas para passar as férias em algum lugar na Europa e escolheu a Inglaterra, sabendo que o seu amigo Moody estaria pregando na região durante aquele outono. E ele ficou ali cuidando dos seus negócios e a sua família foi à frente, sua esposa Ana e suas 4 filhas, Ana, Margarete, Elizabeth e Tânita. No dia 21 de novembro daquele ano, em 1873, enquanto elas atravessavam o Atlântico no navio a vapor Ville du Havre, o navio foi atingido por uma embarcação de ferro, levando esse navio a pique, tirando a vida de 226 pessoas, incluindo todas as suas filhas, exceto a sua esposa. Esse homem recebeu a notícia da perda de todas as suas filhas pela sua esposa, que ao chegar a salvo na Inglaterra, ela enviou um telegrama para o seu marido dizendo: salva sozinha. Só ela se salvou de toda a família. Ele então viajou até a Inglaterra para encontrar-se com a sua esposa, pediu para que o comandante do navio mostrasse a região onde o navio que levava suas filhas foi atingido e afundou. E de acordo com uma filha que nasceu depois desse acidente, ele ali compôs esse famoso hino: se paz a mais doce me deres gozar, ou se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. A letra desse hino em inglês, o coro dela, ele diz assim: It's well with my soul. Está tudo bem com a minha alma. Se paz a mais doce, ou se dor a mais forte, está tudo bem com a minha alma. Jesus supre. Tudo posso naquele que me fortalece. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tenho tudo e tenho em abundância. Essa é a vida que Jesus nos oferece. Vamos curvar nossas cabeças e orar mais uma vez? Deus bendito, nós te louvamos por esse testemunho extraordinário desse teu filho que, como nós, confuso às vezes, vulnerável, frágil, mas que dedicou sua vida a te conhecer, que foi tomado por um profundo encantamento diante da sublimidade de Jesus Cristo, o Salvador.
que considerou tudo o que havia conquistado até então como perda, diante da beleza do conhecimento de Jesus Cristo, e dedicou toda a sua vida na mais extraordinária aventura de te conhecer e ser transformado por ti. Te agradecemos, ó Deus, por esse testemunho que não só nos inspira, mas nos mostra e nos revela que sim, é possível vivermos uma vida de contentamento, de satisfação em Cristo Jesus. Liberta-nos, ó Deus, das nossas percepções tão mesquinhas, tão ensimesmadas, tão egoístas, tão rasteiras, tão superficiais. E nos leve, ó Deus, a contemplar a glória daquilo que o Senhor nos oferece, a vida abundante que o Senhor nos prometeu, a paz que encontramos em Ti. Mesmo, ó Deus, que tenhamos que viver circunstâncias difíceis, mesmo que a morte paire sobre nós como uma sombra, mesmo que os dissabores nos assaltem, mesmo que as lutas sejam intensas, queremos, ó Deus, saber que tudo podemos quando o Senhor é a nossa força. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos leve a viver a glória dessa realidade do Teu reino já presente em nós e entre nós. É o que eu peço no nome de Jesus. Amém.